Deu? Ótimo. Bom, eu disse que é uma alegria grande ver a reunião do COPERC lotada de professores, professoras, diretores, supervisores, né? A rede toda aqui presente, não todos, mas a maioria, muita gente. Né? A gente só está aguardando mais 5 minutinhos. Estamos já com fora para começar a reunião, mas a gente está aguardando 5 minutinhos porque está difícil de estacionar lá fora. Então vamos aguardar mais 5 minutinhos que tem gente chegando, tá bom? Obrigada, gente. Tivemos que agendar essa reunião extraordinária por conta de um golpe que a educação recebeu essa semana. Foi assim, com muitas surpresas. Eu fui procurada na sexta-feira por uma pessoa da imprensa perguntando: você está acompanhando a reforma administrativa? Eu disse: olha, eu vou ser sincero, eu não estou. A nossa correria do dia a dia não permite que você às vezes participe, faça várias coisas que seriam necessárias. Aí ele falou: olha, pediu uma revogação de algumas coisas do plano de carreira. Você sabe se é bom ou se é ruim? Eu falei: mas o quê? Na hora que ele me passou, eu fui fazer a leitura, aí que eu vi a gravidade do que estava acontecendo quando foi encaminhado para a Câmara Municipal a aprovação da lei da reforma administrativa e no final do texto, né, da lei, foi aprovado no artigo 14 a revogação do inciso 7º do segundo artigo da 3777/07 e o parágrafo 3º do artigo 20. E a hora que eu questionei a pessoa, ela falou: não, mas eu conversei com a prefeitura, não é para se preocupar, porque só excluiu o artigo 3º lá. Só que o artigo 3º ele tem 2 incisos. Esses 2 incisos, quando você revoga-se tudo. Porém, ele diz que não, na leitura da gente sim, na leitura de alguns advogados sim, mas o que realmente vai acontecer com tudo isso, a gente só vai saber na prática. A hora que começar a chegar os primeiros processos lá na secretaria, para que a secretaria faça o andamento. Então, esse é o histórico do que aconteceu aí nessa semana, né, mais precisamente nesse final de semana. Bom, foi encaminhado, vou ler para vocês um texto, tá? De mais ou menos o que isso implicaria. Mas lembrando, a gente só vai saber na prática, tá? Com a mudança do projeto de lei, pela Lei 040, com a mudança, com a aprovação do projeto de lei 049, que já foi aprovado na Câmara, já foi sancionado pelo prefeito, de acordo com uma pessoa da imprensa me falou, porém não foi promulgado ainda. Antes de eu vir para cá, eu olhei o Diário Oficial novamente. Hoje saiu o Diário Oficial, mas não foi promulgado. O que é isso? Promulgar é quando há publicação da lei no Diário Oficial. A lei só é válida a partir do momento que ela é publicada, certo? Então, o que isso implicaria? Então, vamos lá. Então, foi artigo 20, parágrafo 3º. As incorporações de abono, revisões ou reajustes dos profissionais do magistério que venham a ser concedidos deverão ser aplicadas às tabelas de vencimento do anexo 3º, mantendo-se os seguintes percentuais. Inciso 1º, 5% em cada grau. Inciso 2º, 10% em cada nível. Artigo 2º, inciso 7º, piso salarial profissional para os profissionais do quadro do magistério público municipal para a formação em nível médio da modalidade normal, de acordo com a legislação federal vigente. Então, essas foram as revogações. Então, vamos lá. O que isso implicaria, pensando assim, em questão de legislação? Constituição
O artigo 206 da Constituição, nos seus incisos 5 e 8, garante a valorização do magistério com piso salarial profissional e plano de carreira que devem respeitar critérios objetivos como progressão por níveis e graus. Ao eliminar os percentuais de 5% e 10% e a vinculação ao piso, o plano de carreira se descaracteriza. 2. A Lei Federal 11.738, que é a Lei do Piso, que é lá de 2009, artigo 2º, parágrafo 1º, exige que o piso seja um valor mínimo para o início de carreira, com jornada de até 40 horas semanais, e seja vinculado a um plano de carreira. Artigo 6º, impede que os municípios paguem abaixo do piso, o que pode ocorrer se não houver mais a obrigatoriedade de aplicar o piso como base das tabelas salariais. Resumo prático. O projeto de lei 49 de 2025 desmonta a estrutura do plano de carreira e permite reajustes em critérios claros, além de abrir brecha para descumprimento do piso nacional, o que é inconstitucional e ilegal. E aí surgem várias interrogações na nossa cabeça. E para isso a gente vai precisar de ações. E é para isso que o Comerc hoje está fazendo uma reunião extraordinária para a gente poder fazer a discussão do que nós, enquanto Conselho Municipal de Educação, poderemos agir e fazer na prática para que a gente possa tentar defender essa lei que foi construída já há alguns anos, que está na rede há muito tempo, há algum tempo, começou em 2005 e ela foi só ser promulgada no ano de 2008, 2007. Isso, dia do professor. Então, foi um plano pensado, estudado, feito pelas escolas, quem não estava na rede, tinha um grupo, tinha comissões, essas comissões debatiam lá na secretaria, levava para as escolas debatiam, foi feito dentro da legislação, estava tramitando na época a Lei 11.738, foi considerada a nossa lei de 2007 e a 11.732 de 2009, então foi considerado tudo isso. Então agora a gente vai, nesse momento, discutir essa questão. Só que antes, quero só dar um recadinho. Encaminhei pelo portal hoje para os diretores de escola uma devolutiva da reunião que houve no dia 8 de maio, que foi uma reunião solicitada pelos diretores de escola diante de todas o caos, né, vamos dizer isso, que está dentro das escolas. Ficou acordado que nós iríamos agendar dar um voto de confiança para o prefeito e agendar uma reunião com ele, já que a secretária da Educação não quis atender os diretores de escola. Ela se negou a atender, então foi por isso que eles procuraram o Comerc, e o Comerc tentou a semana toda, né, Mônica? A Mônica ligou quase todos os dias lá no gabinete para agendar uma reunião, apesar do prefeito ter ido na mídia e dizer que ele vai sim atender e falar com os diretores. A Mônica não conseguiu agendar um horário. Na sexta-feira, depois de ter várias tentativas, encaminhamos por e-mail o documento e hoje foi encaminhado novamente esse documento. Quando a Mônica chegou lá com o documento para fazer o protocolo, eles não tinham se dado conta ainda que no e-mail lá do gabinete tinha chegado um outro documento. Ficaram sabendo na hora, né, Mônica, que você chegou lá. Tá? Abrindo na hora, Isso, tudo na hora. Então, assim, a gente está tentando fazer esse contato, mas ainda não tivemos êxito para agendar essa reunião com o prefeito. Tá? Está passando duas listas, uma para os convidados e uma para os conselheiros.
assinar. Então, aí eu vou abrir a palavra para quem quer se pronunciar, e os conselheiros. E, Mônica, você faz, por favor, Mônica, você faz a inscrição? Acho que quem vai... Vamos lá, pessoal? Quem quer se inscrever? Vamos lá, Raquel, você pode vir aqui, por favor, para todos ouvirem? Que eu tenho microfone a mais, a menos. Tem bastante gente hoje. Gente, é o seguinte, sai da câmera agora. Nós tivemos a primeira coisa que nós ouvimos dos vereadores ali, dos CPM, tá? É que eles estavam usando a justificativa do prefeito de que vai estourar por causa desses cargos mais altos da secretaria, dos diretores da educação, que por causa deles estar acima, vai ter uma história que eu precisava mexer. O prefeito precisava mexer no resto. Minha parte. Ele falou, vocês sabem que os diretores vieram aqui, de gabinete em gabinete, pedindo que aumentasse o salário do prefeito para que o deles também subisse. Falei, a rede sabe, a rede tem uma opinião sobre isso, mas não vem no caso agora. O que vocês podem fazer é dar um jeito nisso deles, não no nosso. Tá? Porque a gente eu falei assim, nós somos a base da cadeia alimentar da educação. Quem está começando, quem está no meio, não quero saber o que aconteceu com eles. Se vira com eles. A gente não merece. Segunda coisa que eu falei, a gente também enfrentou, a gestão enfrentou o prefeito denunciando tudo e denunciando. Tá? Inclusive fazendo a força do leite, perder aquele salário da minha vida. E aí, gente, isso é uma represália também contra a gente. Tá? Fez a gente. Peraí, eu sou um garoto mimado, tá? Um rebelde sem causa, e vou fazer o meu poder, vou dar uma canetada e vou tirar tudo deles, que são eles que impulsionam todo o movimento de servidor desse município. Se não fosse a classe dos professores, a classe da educação, gente, sério mesmo, eles iam dançar do jeito que eles quiserem. Porém, a gente tem essa coragem. Então, eu falo, ó, não tá certo. Aí ele falou assim, um deles, o certo, mas o papel chega. Eu falei, tá errado. Mas a gente fez a nossa parte denunciando. Agora vocês façam de vocês e vão resolver isso. O que nós queremos agora é o veto para derrubar aquele artigo da reforma administrativa. E falei ainda mais, os senhores devem ter assinado sem permissão, porque não é possível uma reforma que cria mais cargos acabar com o direito adquirido da gente. Então foi colocado isso. Acabamos de receber uma notícia, o vereador não merece como falar, que só veto, é o único jeito de tirar. Então, ou na boa vontade do garoto lá, se ele tirar isso daí. Caso contrário, ele vai publicar e acabou, e aí vai ter que entrar com outro projeto de lei para tirar isso daí. Então ele vai ganhando bem e a gente vai só perdendo tudo que a gente conseguiu. Tá? Foi essa a colocação para quem estava lá. Gente, infelizmente, a gente vai ter que pegar mais. Só quero socializar uma coisa com vocês. Eu falei até agora, porque a gente estava tentando fazer isso tudo meio que muito quietinha, para que a gente não tivesse surpresas. Mas conversando com o meu advogado hoje, ele pediu para que eu falasse para que a gente consiga ganhar forças. Então, nesse final de semana, nós tínhamos que fazer alguma coisa. Então, a primeira coisa foi procurar alguns vereadores para que eles, porque não foi promulgada ainda a lei. Então, ainda dava tempo. Então, ele pediu para que a gente procurasse vereadores para que eles entrassem com mandado de segurança. Eu até consegui falar com o vereador Moisés. O vereador Moisés falou que ia me procurar, a assessoria dele ia me procurar. Até me procurou pelo Instagram. Eu não conheço essa pessoa, não está pensado ficar lá atrás, eu não sei quem é. Certo? Eu fiz isso no outro dia. Só para que ele
segurança pessoal. Aí o problema entrou no advogado, paguei o advogado, ele entrou no lugar de segurança, e a gente tentou, para vetar a promulgação, para tentar vetar dar uma parada para que a gente consiga fazer algo. Porque aí, gente, é as instituições que vão ter que nos ajudar. Certo? Eu acredito que, assim, toda a mobilização é importante, mas as instituições também são importantes. O meu mandato de segurança ainda não foi apreciado, tá? Eu estou falando isso para vocês porque eu vi que hoje não foi promulgada a lei, por isso que eu estou falando. Porque senão eu não ia falar também, eu ia esperar um pouquinho. Então, não foi promulgada, aí agora está na mão da justiça para tentar ver se a gente consegue dar um break. Então, porque tinha que ser feito, ou coletivo ou individual. O coletivo tinha que ser em nome de instituições. Qual? Vereador, falou que ia entrar em contato, estou esperando até agora. Quer dizer, ele entrou lá no Instagram e não respondeu mais depois. Depois ele foi lá ontem e falei assim, olha, se o pessoal aí procurar, ele procurou. Ah, mas é que eles falaram que não pode entrar. Eu falei, não, mas eu já entrei. Tá? Agora, o que vai ser daqui para frente, a gente não sabe. Tá, gente? Então, a gente está tentando, de todas as formas, alguma forma de resolver o problema. Mais alguém? Pessoal, boa noite. Vou fazer uma história sobre essa questão, mas de antemão já falar uma coisa. É muito maior do que a gente enfrentando do que essa mera medida feita aí na última sexta-feira. Então é um plano articulado para acabar com o nosso plano de carreira e eu vou explicar por que eu estou falando isso. A solução para isso, infelizmente, não vai vir da Câmara Municipal. Lá eles não estão do nosso lado. Hoje, quem estava lá, quem assistiu a sessão pela TV, pode comprovar isso. Eles estão do lado do prefeito, arrumando justificativas para justificar a ação do prefeito e vão nos tirar ainda mais. Então, essa é a verdade. Nós não temos sindicato, ou nós não temos apoio sindical. A imprensa pouco nos apoia. Então, nós só temos hoje nós mesmos. Então, para a gente enfrentar isso, vai depender da nossa articulação, do nosso engajamento e da nossa luta, porque nós estamos sozinhos, essa é a verdade. Não tem Câmara, não tem imprensa, não tem sindicato. Eu não acredito que a Justiça vai resolver alguma coisa, porque a Justiça tem visto tudo calado também. Nada foi feito nem para o Ministério Público, nem por nada. Agora, com esse conselho, a gente faz parte do conselho, a gente vem encaminhando coisas para o Ministério Público, porque o Tribunal de Contas do Estado, pelo menos 2 anos e nada acontece. Então, acho que vai depender da gente. Agora, voltando para a gente ver o problema que a gente se encontra. Né? Em 2007, o CAP publicou o seu plano de carreiras. Chegou em 2008, o Congresso Nacional aprovou a lei do piso. E a lei do piso garante 3 coisas. Que os municípios de todos os sistemas de ensino tenham plano de carreira, que todos os professores recebam acima ou pelo menos igual ao piso nacional, e que os professores fiquem 1/3 da sua jornada sem aluno. Então é isso que a lei do piso garante. Logo em 2008, alguns estados entraram no Supremo contra a constitucionalidade da lei do piso. Isso entrou no Supremo até 2010. Em 2010, o Supremo considerou constitucional a lei do piso. A partir daí, os municípios passaram a incorporar a lei do piso nos seus planos de carreira, que foi o caso do Estado. Então, em 2010, tem isso que foi tirado agora pelo prefeito, de forma sorrateira e covarde, foi colocado em 2010 por uma lei municipal, atendendo a lei do piso. E depois, em 2012, depois de uma ampla discussão na secretaria, a gente propôs também 1/3 da jornada sem alunos. Então, o que o prefeito está nos explicando? A única coisa do nosso plano de carreira é que nos garante a ocorrência da justiça. Daqui para frente, o que vai ser? É claro que tem a Constituição e tem a lei, mas cada pessoa agora vai receber aqui na justiça. Então, assim, é simplesmente isso que ele está nos pedindo. Além de tirar isso de forma autoritária, foi de uma forma tão covarde, tão lamentável, porque se ele quer fazer isso, apresente um projeto de lei, tenha coragem, tenha dignidade de olhar na cara, apresente um projeto de lei e diga que está mudando, e justifique o porquê. Não, ele coloca isso de forma sorrateira, numa outra lei que não tem nada a ver. É por isso que ninguém viu. Porque a reforma trata do quê? De cargos, de organograma, de secretaria. Então as pessoas que estão vendo, não estão procurando o direito principal.
informação importante. Hoje, uma vereadora falou na sessão que na primeira versão encaminhada para a Câmara não tinha esse jabuti. Não tinha. Esse jabuti foi encaminhado num outro projeto que encaminhou depois. Então, eles também provavelmente discutiram. Provavelmente. Hoje, a sessão da Câmara, pessoal, outra coisa que ele mostrou, que daí faz parte não da lei de crise, mas do nosso plano de carreira. O que o parágrafo 3º do artigo 20 diz? Que se for conferido um reajuste ou um abono para alguma tabela, esse mesmo reajuste tem que ser conferido às demais. E claro, como funciona? Desde 2011, a prefeitura, de 2011 a 2021, a prefeitura nunca precisou fazer nada para se adequar à crise. Porque normalmente os aumentos da campanha salarial sempre foram acima da inflação. Então a gente, só com o aumento do tecido, a gente já atingia a lei de crise. Isso fala de ser conferido, acho que a partir de 2022 ou 2021, não me recordo. Então, como não atingiu, qual foi a solução ilegal que esse conselho apontou para a Secretaria Municipal de Educação por diversas vezes, denunciando no Tribunal de Contas do Estado, em todo lugar? Ela começou a pagar isso por abono. O que é ilegal, porque o abono, você não percebe diversas vantagens, não é como você ter aquilo incorporado aos seus vencimentos. Mas uma vez que deu abono, por esse artigo, teria que dar esse percentual para todas as carreiras. E também não deu. E isso fica sendo dito. Se não bastasse isso, pessoal, o que ocorreu na Câmara hoje, e depois querem um vídeo que vocês vão lá ver. O vereador Rafael André, ele apresentou 3 ou 4 escolhas, e ele falou assim, que um grupo de vereadores foi na Câmara pressionar a vereadora para aprovar o aumento salarial do prefeito. E apresentou alguns 3 ou 4 requisitos, dizendo assim que são pessoas que ganham 60 mil, 50 mil, 40 mil. E que, portanto, e daí ele fez uma politicagem, falando que esses diretores, como ganham muito, não estão atendendo a classe, quem estava lá dentro. Só que daí ele vem, para a nota, pasme, ele falou que vai pedir ao prefeito uma revisão do nosso plano de carreira, por essa questão. Então, primeiro, se tem alguém que ganha 60 mil, 40 mil, eu acredito que seja uma minoria. Se tem alguém. Imagina se alguém ganha porque fez justo, por algum motivo. E se isso for legal, primeiro, ele fala quem é. Eu acho muito covarde ele falar isso e não falar quem é, porque parece que todos os diretores de escola ganham 60 mil. Então fala quem é. E daí veja esse caso. Agora usar isso como pretexto para fazer uma revisão do nosso plano de carreira é muito sério. E o que está por trás disso é sim a revisão do nosso plano de carreira, e pela conversa que a Raquel falou, que eles falam lá nos bastidores, é disso que se trata. Lá na sessão eles já falaram que vocês não vão ter perda com essa mudança, ninguém vai perder nada. Então por que está fazendo? Se não vai mudar em nada, por que existe? E dessa forma. Então, pessoal, vamos tirar o nosso cavalo, a chuva comigo, a sombra, não sei. Isso não vai parar por aqui. Tem uma outra coisa importante. A Secretaria da Educação já está negando incorporações. E é o próximo passo que eles vão mexer, nas novas incorporações. Tem profissional que entrou com pedido de incorporação e foi negado. Então, assim, o nosso plano de carreira vai ser mexido, vai ser alterado. Então, ou a gente se une agora e faz alguma coisa, e eu vejo como só pressão política vai fazer isso, ou a gente está sozinho, estamos na roda, vamos perder o nosso plano de carreira. Um plano de carreira cumpriu, sei lá, 20 anos para ser consolidado. E um plano de carreira que não diz respeito só a nós. Um dia nós vamos embora. E quem vem? Nós vamos entregar o quê? Uma precarização total? Então, assim, pessoal, acho que a gente tem que não ter visão nesse momento, da Câmara não tem nada. Ou a gente se une e pensa em estratégias de como nós vamos lidar com essa situação, ou então a gente vai entregar totalmente. E isso não vai parar. Vai terminar com a terceirização das escolas, com a terceirização da gestão das escolas. Boa noite. Infelizmente, eu não tenho muitas ideias do que possa ser feito pelo Roberto, além do apoio
Então, eu queria, a minha fala seria no sentido do comércio, fazer uma defesa pública desse movimento, dessa aula pública, para conscientização da população, para que a gente tenha um espaço lá, junto com a formação que vai ser proposta, né, um espaço para protestar, porque vai ser um espaço para isso também, né, para a gente manifestar no mínimo, o nosso descontentamento com todas as questões que estão envolvendo o nosso trabalho. E além disso, eu acho que o Comércio precisa fazer uma manifestação com relação à fala do vereador que o Adriano indicou, porque a população deve achar que todo diretor de escola ganha por volta de 60 mil, não é verdade. A gente gostaria, mas não é verdade, né? Assim como os professores gostariam de ter mais interesse, todo mundo sabe que não tem, né? Todo mundo aqui, né? Pelo menos. Então, acho que o comércio tem que agir nesse sentido, além de denúncias que possa fazer, né? O Ministério Público, porque a gente tem uma atuação bastante limitada, apesar de a gente acreditar sempre que o comércio pode muito, né? A gente vê, quando a gente busca, né? Mesmo quando a gente busca aquilo que a gente pode fazer, que é fazer as denúncias, a gente não tem o retorno que a gente espera. Então, como o Adriano falou, o retorno vai vir da nossa luta. O que a gente está podendo fazer por enquanto é estar junto, fechando a Rua 3 na sexta-feira. Todas as escolas lá, né? Com o máximo de famílias que a gente conseguir, para gritar, para tentar conseguir um grito mesmo. Não tem outra forma, né? Pelo menos não uma forma mais imediata, né? Ou mais rápida. É a nossa pressão, a nossa união aqui pressionando que vai fazer alguma coisa acontecer. Tanto de sindicato, se tiver que aparecer o sindicato, né? Tanto de Ministério Público, quanto de vereadores, de prefeito, enfim. Eu acho que o comércio tem que fazer alguma coisa com bastante empenho nessa divulgação para a população, inclusive. Esse movimento para acontecer. E aí ele pode mexer nisso? Nossa, não pode. Direito até agora. Sim, assim, a gente não sabe. Aí não é direito. Você pode mudar, né? Direito adquirido até o limite. Se você tem história, é direito adquirido. É assim. Mas você está falando lá, ele tem é continua. Ele não pode ser feito é o salário que a gente tem. Então, o que a gente está hoje, se eles revogarem o plano de carreira, o que eu tenho hoje está garantido. Eu não ganho mais aquelas questões das progressões do plano de carreira, acabou. É isso é direito adquirido. Direito adquirido que eu tenho hoje. Por exemplo, vou me exemplificar para vocês entenderem. Eu estou hoje cursando doutorado. Se eles tinham o plano de carreira hoje, não tem direito adquirido, e a hora que eu terminar meu doutorado, eu não consigo dar entrada, eu não vou mais ganhar essa progressão. É isso. Tá? Direito adquirido que eu tenho no salário que eu tenho hoje, nesse momento. Tudo bem? Sobre essa questão, só respondendo essa questão sua, a lei do piso, o que trata a lei, não a plano de carreira em si, mas a lei do piso. O piso é estabelecido anualmente pelo governo federal. Então, todo ano o governo federal vai e estabelece qual vai ser o piso. Aí os municípios têm que aderir e pagar. E o claro hoje, o seu plano de carreira não estava mais dando piso. Então, ano que vem, o que a prefeitura vai fazer? Você excluiu do seu plano de carreira. Então, assim é que o MEC definiu qual é o piso, e o claro não tem mais isso na sua lei. Então, ele vai pagar ou não? Então, essa é a questão. Essa é a insegurança. Essa é a desestruturação da nossa carreira.
Gente, eu sou o João, sou diretor de escola. Eu queria chamar a atenção para uma coisa que é muitíssimo importante para todos nós. Nós que somos da educação, nós precisamos ter cuidado quando a gente vai no Facebook, vai no Instagram e fica falando que tem pessoal da educação com super salário. Essa também é uma responsabilidade nossa. Não estou aqui para culpar, não estou aqui para apontar dedo. Eu acho que esse momento que nós estamos aqui é que a gente está percebendo que o nosso estatuto é muito frágil. E é um estatuto que vai acabar à base de uma canetada. Ninguém chega em 20 mil reais de salário sem estudar, gente. Ninguém chega no final de uma carreira com 40 mil reais sem se dedicar. Entende? Eu fiz magistério, eu fiz pedagogia, eu fiz mestrado, fiz doutorado. Pô, eu não mereço ganhar 10 mil reais? Eu não mereço, por todas as questões que eu passo na escola, por todo o labor que eu tenho com as crianças, por toda a injeção de saco que eu tenho muitas vezes com a burocracia. Gente, parem de defender salário de fome. Todo mundo aqui merece 50 mil de salário. Todo mundo aqui merece valorização. Entende? Aí a gente sabe o que acontece? A gente fica se dividindo, pensando em quem está na secretaria, pensando no diretor de escola. Para a gente chegar nessa posição, tem que ralar muito. Não é qualquer pessoa que chega nessa posição. Eu comecei em Rio Claro, dando aula eventual, pegando minha bicicletinha lá do Bela Vista, para dar aula lá no Caribe. Meu primeiro contrato de professor efetivo foram R$ 1.800, gente. Agora, eu não mereço ter um salário digno para sobreviver num país em que tudo aumenta. Então, eu acho que essa responsabilidade e esse peso que nós também temos que carregar, que é culpa nossa. O estatuto está aí, o plano de carreiras e de cargos está aí para nos valorizar. Valorizar pessoas que estão todo dia emprestando a cara para esse governo omisso. Um governo que não nos valoriza, um governo que deixa faltar papel higiênico e vai na mídia falar que faltou um dia, um governo que falta alimentação, entende? Um governo que nega a abonada para o professor, e eu não mereço ter um salário compatível com a minha formação. Entende? Esse é o perigo, gente. É uma pena a gente ter que mexer no bolso das pessoas para a gente estar aqui com tudo lotado. Nós iniciamos com 6 diretores no WhatsApp, que depois foram para 12 e que depois a gente conseguiu 35. Para falar o básico, vocês têm noção que a gente está numa cidade que arrecada fortunas e nós estamos lutando por sal, papel higiênico, óleo, e vocês receberam, vocês não estão conseguindo receber a licença prêmio de vocês em vergonha? Então, gente, por favor, parem de defender salário de fome. O que a gente tem que brigar? A gente tem que brigar para acabar com terceirização. 13 milhões para um. O transporte escolar foi de 17 para 30 milhões. Gente, onde está esse dinheiro? Essa tem que ser nossa preocupação. A nossa preocupação tem que ser a qualificação do serviço público. Qualidade do serviço público. E qualidade não se faz com qualquer salário. Qualidade não se faz com qualquer estrutura, gente. Então a gente tem que ter essa capacidade de síntese, de reflexão. A gente tem que ler algumas coisas e pensar, porque agora, hoje, foram os doloridos de alguns colegas nossos que foram expostos. Eu achei aqueles doloridos maravilhosos, eu adoraria. Eu adoraria, sabe por quê? Porque eu não estou aqui, eu não pedi para ninguém vir aqui. Eu fui lá, eu fiquei não sei quantos anos em Piracicaba dando aula, fui coordenador, fui diretor, comi o pão que o diabo amassou, vim aqui, prestei concurso, passei toda a escola da minha equipe. Agora, gente, a nossa defesa tem que ser acabar com a terceirização. A nossa defesa é
qualidade do serviço público na escola. Não é pegar por conta do salário de colegas que estão no final da carreira e que tem sexta parte, que tem doutorado. Gente, pelo amor de Deus, todo mundo tem que sonhar em estar na última linha do plano de carreira. Todo mundo tem que sonhar em estar na linha do doutorado. Sabe? E outra coisa, gente, todo mundo precisa defender a educação. Não adianta a gente ficar brigando entre nós. E agora a gente está no momento em que essas pessoas elas estão aproveitando a oportunidade para colocar uns contra os outros. E não existe eu contra a minha supervisora, não existe eu contra o diretor que ganha super bem. Existe eu contra um vereador que ganha 18 mil reais e não tem ensino médio completo. Isso é pornográfico. Tá? Isso é pornográfico. Pornográfico não é alguém com doutorado pegar 20 mil reais. Isso é pornográfico. Então tenhamos, gente, capacidade de reflexão. E hoje nós fizemos uma reunião com os diretores de escola, uma reunião surpreendente, 52 diretores de escola participaram, e sexta-feira nós faremos a reunião pedagógica administrativa na frente do Pasto. Por quê? Se o Gustavo não quer nos atender, nós vamos até o encontro dele. Tá? Então eu acho que gente, esquenta esse negócio de ficar brigando por conta do salário do coleguinha. Vai lá e estuda, sabe? Vai lá e estuda. Vai lá e faz por merecer também. Ah, João, mas aí você tá... Não, gente. É plano de carreira, desenvolvimento profissional. Vamos parar de brigar com um colega que ganha muito e vamos defender a educação, porque a educação está em jogo. E daí, enquanto a gente fica aqui se distraindo olhando o lerite dos colegas no portal de transparência, está faltando coisa na escola e ninguém está ligando. Então vamos criar juízo, gente. Nós merecemos ganhar mais. Merecemos. E nós fizemos por onde? Gente, eu não sei se vocês conseguiram entender o que aconteceu essa semana, mas na minha cabeça está tão claro. Tiraram o papel higiênico da escola, mandaram gente lá do almoxarifado falar para os diretores mandar bilhete para paz, ficou todo mundo em volta do papel higiênico e, concomitante, uma lei subia na Câmara, o artigo 14, para que tirasse nossos direitos do plano de carreira. Para mim é claro o que aconteceu essa semana. É algo pensado, articulado. Certo? E depois eu fui na rádio na segunda-feira e falei do papel higiênico lá. Então, gente, a gente precisa ter um pouco, começar a pensar as coisas que estão acontecendo. Outra coisa. A gente diz assim, gente, desculpa, mas a gente foi atacado aqui depois, mais uma vez, a gente está tentando uma queda nessa guerra de narrativas, porque toda hora a narrativa vai para os diretores e joga a culpa toda nas costas dos diretores. Mas sexta-feira, inclusive, a gente foi obrigado a estar no fórum, então também, mesmo que a gente quisesse estar atento ao que estava passando na Câmara, a gente não teria como. E não é por questão do fórum ou da temática de que ele trata, ela é extremamente importante. Mas ela seria mais importante ainda se não tivessem votado uma lei que buscava falar de educação sexual com as crianças, por exemplo. Então, para que um fórum? Para falar sobre violência sexual, se a gente não pode falar para a criança para ela se defender sobre isso? Né? Se a gente não tem essa voz para falar sobre isso. Mas teve isso, a gente foi tirado da escola, a gente foi levado para um outro lugar, os diretores estavam lá e não é que os diretores não acordaram. Eu quero de novo reforçar o que o João disse. Nós estávamos hoje com 52 diretores discutindo isso.
Né? O vereador não tem o direito de ir à Câmara e dizer que a gente não está nem aí ou que a gente não está se movimentando porque ele não sabe o que a gente está fazendo. Né? A gente está fazendo o que a gente pode, porque contar com eles a gente sabe muito bem, né? Como o Adriano acabou de falar. O Rafael foi claro, ele vai pedir revisão do nosso plano de carreira. Se a gente precisava de uma porta ainda mais aberta para que eles mexessem nisso, ela já está escancarada. E agora, realmente, eles vão mexer. Porque é tudo que eles queriam. Essa frase é tudo que o Gustavo queria ouvir. Vamos mexer no plano de carreira do magistério. Porque eles acham que a gente ganha muito. O João falou. Eles acham que a gente ganha muito. Só que a gente estuda, a gente passa 20 anos dentro da prefeitura se dedicando. Aí a gente já tem sexta parte, a gente tem doutorado, a gente tem todas as nossas profissões. Não foi fácil chegar até aqui. Não foi fácil. Né? Além de tudo, a gente tem leis que barraram, né? Sexta parte é para eu completar esse ano, né? A sexta parte é para 2026. Porque além de tudo já vão roubando direitos da gente no meio do caminho. Né? Então a gente já teve um ano e pouco, aí, quase 2 anos, roubado da gente há pouco tempo. E a gente vai deixar que roubem tudo, que nos levem tudo. A gente não pode continuar deixando isso acontecer. Né? E a gente, enquanto diretor, só queria dizer aqui isso. E estendo isso aos meus amigos diretores, a gente está sim, a gente está se movimentando já tem um tempo, a gente está buscando, mas é lógico que a gente também tem um limite das nossas ações. A gente também não pode sair na louca fazendo qualquer coisa, não é assim que faz. A gente precisa se movimentar e articulando. Estamos articulados, sim, quase 50 diretores votaram hoje, sim, estarão lá na manifestação na sexta-feira, acompanhando os diretores, a gente tem que cuidar de ainda garantir o direito daqueles que não quiserem estar lá no protesto. Porque vai ter gente na escola, para ter formação na escola, para aqueles que lá quiserem ficar. Mas aqueles que quiserem nos acompanhar, sejam muito bem-vindos, estaremos lá na segunda-feira de manhã. Vamos pensar numa coisa? Qual é a repartição pública que funciona no horário certinho, que está todo mundo lá dentro trabalhando para atender? Qual é? É a escola. É a escola. É a única repartição pública que funciona direitinho, com o horário certinho. Ninguém foge. Ninguém dá uma saidinha para resolver o problema. E não é só o diretor, são todos os professores, funcionários e tudo mais. Vamos pensar um pouquinho no trabalho da escola. Chico, a Alexandra, depois você, pode ser? Boa noite, gente. Eu sou a Alexandra, sou diretora de escola. Atualmente eu estou na supervisão da Secretaria da Educação. Quero agradecer ao João Marcos pelas falas que fez, acho que é muito importante. Quero contribuir aqui com algumas coisas que, depois de tudo que aconteceu, né, que a gente também foi pego de surpresa, então é importante a gente ter como missão estudar a legislação. E quero acrescentar alguns apontamentos que o Adriano fez. Primeiro que em 2005, nós tivemos no governo Nevoeiro a lei orgânica do município, essa que está vigente. Depois, em 2007, que veio o nosso plano de carreira. Eu ainda não era da rede, eu ingressei em 2009, mas eu sei que essas pessoas que hoje têm esses salários mais elevados foram elas que lutaram por esse plano de carreira. Então, hoje, essas pessoas que estão sendo expostas foram aquelas que garantiram o plano de carreira que está aí hoje. A segunda questão é justamente sobre esses salários. Gente, de contar nos dedos quem é que tem esses salários. Eu estou na supervisão, vou completar 8 anos lá e não tenho esse salário, tá? Para isso, a pessoa estudou muito. Ela fez a pedagogia, o mestrado, o doutorado, ela atendeu aos critérios da progressão horizontal, porque não é assim que ganha a progressão horizontal, simplesmente protocolar. Você precisa atender critérios de faltas, de certificados, né? Então existem critérios. E aí, com relação a isso tudo, então,
carreira, ele já chega ganhando os 20 mil dele. E um profissional do magistério, para ganhar 20 mil, precisa estar lá no fim da carreira. E todo mundo acha normal médico ingressante ganhar 20 mil. É pouco, né? Um médico que ganha 20 mil. Só que quando é um profissional do magistério ganhando 20 mil, nossa, ele ganha demais. Porque quando é professor não merece. Né? Professor não estuda, professor não se dedica. Então a gente precisa pensar sobre isso também. E aí, eu vou trazer uma outra informação de legislação que eu falei que a gente precisa estudar. Eu não sei de que forma isso pode ser usado por nós, mas eu fui ler a lei orgânica do município. E lá no artigo 121 diz que, para que haja alteração do estatuto, isso precisa ser amplamente discutido pelos interessados, tá? Pelos envolvidos. Então, a Adriana está trazendo aqui um plano de Então, assim, isso já vem lá desde 2005 na lei orgânica. E aí tem também um outro artigo aqui, deixa eu só pegar, que eu quero ler para vocês. No artigo 121 da lei orgânica fala: qualquer modificação no Estatuto dos Servidores Municipais só poderá ser realizada após ampla consulta aos envolvidos. Então, esse é um artigo que eu quero chamar a atenção de vocês, para a gente pensar como a gente pode usar, né? Ele é genérico, mas é útil. E o outro artigo que tem aqui é o artigo 254 também da lei orgânica. Eu vou ler para vocês. Essa é a temática que está lá no capítulo da educação, tá? Valorização, artigo 254, parágrafo 2º, inciso 5º. Valorização dos profissionais. Vou ler o caput, peraí. A educação, direito de todos e dever da União, do Estado, do município e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Aí o inciso 5º vai dizer, vou ler também o parágrafo. O poder público municipal assegurará, na promoção da educação pré-escolar e do ensino fundamental, a observância dos seguintes princípios. E aí o princípio do inciso 5º, valorização dos profissionais da educação, garantidos na forma da lei, capacitação e atualização permanente, plano de carreira para o magistério, com piso salarial profissional e ingresso no magistério público exclusivamente por concurso público de provas e títulos em regime único para todas as instituições mantidas pelo município. Então, eu queria trazer esses dois artigos para a gente pensar sobre eles, de que forma eles podem ser úteis para a gente agora, nessa luta pela garantia dos nossos direitos e para manter isso para a gente. Gente, no Plano Municipal de Educação também tem um dispositivo, um artigo lá, eu vou saber esse artigo, se é inciso, ou se está lá nas letras, esse artigo, né? Que nós vamos, que está falando sobre essa questão de não pode mexer, mas lá também tem, falando sobre a valorização do profissional da educação, no sentido de nosso salário ser compatível à nossa formação, tal qual a do mercado de trabalho. Não estão com essas palavras, mas é isso. Então, o nosso salário, se você tem doutorado, você tem o direito de receber na educação o mesmo que um engenheiro com doutorado tem que está no plano privado. Então, lá no Plano Municipal de Educação já foi colocado isso, era uma das metas, se eu não me engano,
psicologia e doutorado sem ter meus finais de semana vida social. Eu não tinha. Então, quando alguém decide estudar, né, quando nós, professores, decidimos estudar, a gente tem que trabalhar e estudar. Hoje a gente ainda tem, os FENES está valendo ainda que você pode tirar licença para estudo. Estão aceitando isso lá, meninas? Está ainda em questão? Quando eu fiz, não. Eu tive que trabalhar e estudar, conciliar. Eu não tinha vida familiar, vida social, festinha, não tinha. Porque ou eu estudava, ou eu fazia essas outras questões. Tá? Então, você se dedica, você se doa, né, para você ter uma aposentadoria. Eu sempre brincava com meus filhos, ó, enfermeira, o doutorado é para ficar com a enfermeira que vai cuidar de mim quando eu estiver lá com meus 75, 80 anos. Eu brincava com eles. Eu tenho 2 filhos, né? E a gente sempre fala, será que eu vou ter alguém para cuidar de mim, né? Então eu sempre brincava com eles com relação a isso. Quer dizer, brinco. Boa noite, gente. Vou falar umas questões agora. De verdade, eu não queria nem estar falando sobre isso. Eu não sei o quanto que deveria ser o foco, mas eu acho que tem coisas às vezes que se a gente não falar, a gente não dorme, né? O travesseiro vai sufocar a gente. Acredito que alguns não vão concordar, mas tudo bem, mas com respeito. Mas eu acho que assim, eu não consigo ver com normalidade, deixando a flor de médico, eu não consigo ver com normalidade quanto que é uma técnica de enfermagem? 2 pontos? Chega a 2 pontos? 3? Tá, eu levantou 3 aí. Não consigo ver com normalidade uma técnica de enfermagem ganhar 3 pontos e um médico ganhar 50. O médico pode ter estudado mais? Talvez sim, talvez não. A formação dele é outra. Vai ter uma diferença salarial? Diferença salarial tem que ter, né? Claro, nada, o estudo tem que ser valorizado, tem que ser valorizado. Mas assim, quando a gente começa a reivindicar privilégios, a gente vai esquecendo dos direitos. Eu me recuso a vir aqui, eu acho que foi ridículo o que a Rafael fez, mas eu não consigo pegar o microfone para defender alguém que tem super salário, sobretudo falando de pessoas que foram no gabinete em gabinete para subir o salário do prefeito, quando essas mesmas pessoas, acredito eu, se tiver alguém aqui que estava nesse bonde do gabinete, não vão lá na campanha salarial para reivindicar que a Augusta, que trabalha 20 anos no Kaique, esquentando, segundo ela mesmo, 20 anos esquentando a barriga na cozinha, a Gina está aqui, o pessoal do Kaique conhece a Augusta, ganhando 1.800. Entende? A gente tem que colocar essas coisas na balança. Privilégio come direito. A gente não tem que reivindicar privilégio. A gente tem que reivindicar direito para a classe trabalhadora. Tem gente aqui, não sei se vocês sabem quem é, mas eu vou falar, que trabalhou até meses atrás em empreiteira, peão de obra. Essa pessoa não é tão fundamental quanto o professor, então o professor tem que ganhar 20 mil e essa pessoa que não estudou tem que ganhar quanto salário mínimo. A gente cai numa divisão técnica do trabalho, a gente cai no elitismo, que é extremamente problemático. A gente tem que reivindicar direito, não é privilégio. Todo mundo tem o direito a viver bem, todo mundo tem que ter direito à saúde, educação, lazer, porque eu acho que senão a gente começa a cair por umas vias tortas, beleza? Esse é o ponto. E quando se fala de direito adquirido, todo mundo fica preocupado para manter o que já tem, é isso, gente? Também quero manter o que eu tenho, óbvio que eu estou com medo. Quem tem está com medo, né? Quem não está com medo é porque tem privilégio. Mas me preocupa quando a gente começa a falar de direito adquirido, fica parecendo uma coisa assim, a direito adquirido então não precisa ir para a luta porque o meu está garantido. O meu está garantido. Eu acho que direito adquirido, gente, direito é papel, né? Se a gente começa a falar no juridiquês, papel, gente, se rasga com uma facilidade. Né? Qualquer golpezinho, para um prefeito, um governador, algum presidente vem aqui e fala, não, isso aqui acabou. Direito não está no papel, direito está na organização da categoria, direito está na fortalecer os nossos instrumentos de luta. Qual poderia ser o instrumento de luta nosso? Poderia ser o sindicato, poderia ser o nosso plano de medida. Os sindicatos foram criados para organizar a classe trabalhadora, foram criados lá atrás para fortalecer seu instrumento de luta da classe trabalhadora. Hoje em dia, ele é um instrumento de luta da classe trabalhadora? Na maioria dos lugares, não. No nosso, a gente sabe que não é. O que a gente tem que fazer, então? Sentar no pudim e ficar tranquilão e vamos esperar o jurídico. O jurídico.
Vamos esperar Dom Sebastião voltar, vamos esperar alguém chegar. Um vereador picareta que talvez possa ser mais ou menos picareta, ou aquele candidato era bom e a gente se vê daqui 2 anos. Gente, a gente tem que se contextualizar, a gente tem que se comportar como sujeito histórico, não como objeto. Vamos começar a se colocar, ir nas reuniões, participar das documentações. Qual é o amparo legal? O amparo legal é os trabalhadores organizados. Direito adquirido é trabalhador organizado. É só assim que a gente garante, não é papel nenhum que vai garantir nada disso. E aí eu já entro na questão da via legal, que hoje não sei se foi falado, mas tem sido muito falado principalmente na minha escola. Qual via legal? Qual via legal? Qual via legal para deixar faltar papel higiênico? Tem via legal para isso? Não tem via legal para faltar merenda, para faltar papel higiênico. Então por que a gente vai ficar? A gente está com a razão. A gente sabe que a gente está no caminho certo, que a gente está reivindicando uma educação pública, de qualidade para os filhos da classe trabalhadora. A gente não está lutando pelos filhos da escola, o filho do Pericinoto poder começar ou não, ou o pessoal do Queiro poder começar ou não. Vocês sabem que tem só mãozinho lá, né? Mas não é isso, a gente quer direito, a gente quer arroz, feijão, bife, salada, azeite, saúde e tudo mais. E eu acho que, eu não sei, enquanto comédia, eu sou conselheiro também, acho que não parece, mas sou conselheiro também, oficialmente, o que enquanto comédia a gente pode fazer. A Camila falou da nota do Bandeireta e tal, porque me parece que o Bandeireta parece meio que um cachorro louco, nem tão louco assim, né? Às vezes ele se solta, sou louco, vai, vamos rever aí. Mas eu não sei se o Bandeireta quer rever o plano de carreira para reduzir os super salários e aumentar o salário das cozinheiras, do auxiliar administrativo. Eu não seria contra. É óbvio que não. Mas sim, o Bandeireta é um cachorro louco, nem tão louco assim, e a gente não dá, eu acho que ainda vale a pena soltar uma nota, né? Bem pensado em como que vai ser, mas o que a gente tem, acho que, de tarefa é fortalecer a sexta-feira, de manhã e de tarde, fortalecer esse protesto barra aula pública, e vamos acompanhar essa semana, vamos ver qual vai ser a movimentação. Os professores falaram algo sobre reunião com representantes da educação. Isso aí parece, eu não sei de onde saiu isso, de colocar no grupo dos professores. Parece ser uma baita de uma cilada, por isso que fechando a gente, tratar a camaradagem, os tapinhas nas costas. Vamos tomar cuidado, nem tudo que Deus é ouro. E o que a gente tem que fazer é fortalecer a sexta-feira. E na sexta-feira a gente vai fazer votações, vai discutir, vai deliberar se tira a paralisação ou não, o que a gente faz. Beleza? Valeu, gente. Gente, eu quero falar, porque são questões que ficaram na minha cabeça, tá? Hoje, se a gente pega o nosso limite, lá no nosso limite tem a fundamentação jurídica, legal, de onde está saindo o nosso salário. Todos vocês sabem que estão na tabela, no nível, no grau, tá lá. Numa dessas, eu não ia falar isso, mas a Camila falou, não, vai lá e fala, e a Camila ficou falando na minha cabeça. Por quê, gente? Sabe qual era o meu medo na que eu vi pela revogação? Que tivessem revogado as tabelas também. Pode. Esse foi. Eu ia falar sobre isso e acabei esquecendo. Né? Na revogação, quando cita o artigo 20, parágrafo 3º, ele revoga lá os anexos 3, 5 e 6. O anexo 6 são as tabelas de vencimento todas, da número 30 até a número 58. Em 2018, pela lei 5252, essas tabelas foram mexidas, né? E ela foi criada a tabela 58, que é a do padrão 2 quando está com 15 horas. E também foi estendida da letra, ela terminava na letra N, hoje ela termina na letra S. Então, se vocês abrirem a lei 5252 de 2018, vocês vão ver lá que está nomeado como anexo 6 as nossas tabelas de vencimento todas. Então, quando ele revoga, lá no artigo 20, parágrafo 3º, ele está revogando o anexo 6, que são as nossas tabelas. Eu não sei como vão sair os nossos honorites no próximo mês. Esse era o meu medo. Por quê? Quem garante o salário que a gente recebe hoje, com todas as progressões que a gente recebe hoje, é a lei. Que lá no honorite está dizendo que é a tabela que a gente recebe. A partir do momento que
que ele revoga as tabelas, como é que vai justificar o pagamento? Aí eu fui atrás também para pensar. Quando se tira uma lei, quando se revoga-se uma lei e fica no vácuo, vale a lei anterior, que deve ser então os anexos anteriores. O anexo anterior, Alexandre, o anexo anterior do anexo 3, anterior tinha as tabelas anteriores. Antes tinha essas tabelas, certo? Existia essa tabela. Então, assim, pela legislação, quando se revoga uma lei e fica no vácuo, não tem nada no lugar, retoma-se a lei anterior. A lei anterior é que vai fundamentar. Então, eu não sei, gente. Eu fiquei muito preocupada com isso, que eu falei, se revogasse essa tabela, porque as tabelas anteriores, o inciso 1, o 2, o 3, o 4, eles estão lá, eles não foram revogados, elas são as tabelas. Não foram revogados, então, aí que eu fiquei tranquila. Só que eu tinha visto que tinha revogado, mas como estava lá o inciso 1, o 2, o 3, que são as tabelas também, então eu fiquei mais tranquila, eu vou ter que pegar para ler de novo para ver o impacto disso. Não é só a progressão. É qualquer reajuste. Não tem tabela. Então qualquer reajuste vai cair aonde? Tem, pode ter, mas vai cair aonde? Como que é muito difícil o acesso? No inicial, o que provavelmente vem? A regulamentação. Como veio a regulamentação do difícil acesso. Ó, tô dando ideia, tá? Não é, mas a gente tem que pensar. Vocês têm que pensar o que pode vir pela frente. Ah, mas não tirou a progressão horizontal e a vertical. Tá lá ainda. Eu também acho que foi uma coisa mal feita pra caramba, né? Mas tudo bem, quem teve ideia de fazer isso. Tá? Mas assim, olha, tá lá, gente, calma. Não tem papel. Oi, peraí, tem o jogo. Depois você subir. Quer dar uma parte? Não, é porque eu tenho uma parte que complementa isso que você acabou de falar. É uma parte que fala de quem? Deixa ele. Porque eu sou de ansiedade também. Eu estava sentado aqui, com licença, com o professor, e para não ficar também um bate-papo aqui também, fazer um pouco do lado fundo, né? Estou há 3 anos na rede, posso falar, acabou de chegar? Posso, né? Beleza. E eu gostaria de falar um pouco sobre o que, na minha opinião, que sustenta ou deixa de sustentar o nosso plano de carreira, né? E na minha opinião, não quero entrar no Chico aqui, mas o que sustenta é isso daqui que está acontecendo aqui nesse momento, né? Então, o que sustenta, ainda que seja importante a gente conversar sobre as leis, sobre o mérito de ter chegado até ali, de ter pego a bicicletinha do João Marcos, chegado na escola Caíque. E você sabe disso. Claro que sim. Vamos juntos no dia. Ainda que isso seja muito importante para a gente ter argumento de conversar com todas as pessoas que a gente encontra nos nossos corredores, na rua, eu acho ainda de sua importância a gente debater e entender um pouco do que sustenta, né? Que é isso daqui. Uma vez que a gente vê que a lei não tem tanto peso mais, quando quem caneta as leis não quer entender, entende? Quando o nosso plano de carreira desagrada alguém que é superior a nós, no caso o prefeito, os vereadores, infelizmente, se a gente não tiver uma organização, a gente já cai no que está acontecendo. Eu gostaria que fazer um convite para todo mundo a pensar, se sexta-feira a gente chegar até a aula pública lá na frente, e não surtir nada, a gente voltar as ruas do centro, parou o centro, todo mundo teve a aula, olha só como está a escola pública lá no centro, mas mesmo assim não mudar em nada. Eu acho interessante a gente começar a pensar quais são os próximos
já, né? Porque eu me peguei pensando. E eu também não vou pegar o microfone para bater um colega aqui que, na minha opinião, foi meritocrata ou deixou de ser, e nem vou pegar o microfone para falar de salário alto ou baixo. Eu gostaria que todos aqui buscassem construir isso de alguma maneira. E olha só que eu falo para mim também, porque eu não construo nada hoje em dia em Rio Claro, mas eu vejo quantas frases no nosso plano de carreira, se não for sustentado por um fator legítimo, se não for apoiado no alicerce que é nós aqui reunidos para conseguir os nossos direitos, entende? Chega um certo momento que o fator legal já não importa tanto. O fator legal já parece que ele se vai pelos nossos dedos. E eu gostaria que vocês pensassem um pouco no próximo passo. Porque eu me peguei pensando nisso. Tá? Então, se é alto ou baixo salário que encontrou, para mim tanto faz. Eu só queria direcionar um pouco. Por quê? As próximas conversas, as próximas falas que vierem aqui, provavelmente sejam pessoas falando de leis, que eu acho importante também, para a gente se munir de conhecimento, ou pessoas falando do quanto o professor é desvalorizado no país. Mas, tudo bem, isso é importante. E depois, né? E sair daqui, e a pulga atrás da orelha, como é que fica essa inquietação? O que a gente faz com tudo isso? Tá? Então, a lei é importante, mas o fator legítimo. O que a gente faz? A partir de sexta-feira, vamos pensar um pouco também? Obrigado. Silvino, só para contextualizar, o Silvino da Secretaria de Esportes. Ainda tem professores da Secretaria de Esportes. Então é escrito Silvino, Cláudio, Osmar e Adriano. Oi, boa noite. Olha, eu estava ali conversando com um advogado, né, que atende, ele não pôde ficar, ele precisou sair, mas ele me pediu para dar uma fala. Olha, a situação é bem mais complicada, porque ele fez o pedido da lei retroagindo a 1º de janeiro de 2022. Tá? Ele falou, então, não é bem assim que não vai perder, vai perder bastante. Não é assim, eu tenho meu direito até agora, não. Provavelmente, se conseguir que essa lei retroage até 2022, quem teve progressão em 23 e 24 vai perder, né? E é complicado. Tá? Então, assim, nós temos, eu acho que mobilizar realmente para isso. Enquanto estava sentado ali, eu mandei mensagem para alguns vereadores, só 4 votaram a favor da instauração do CPI. E o que ele nos orientou, 2 vezes, gente, ir para a mídia social, fazer campanha e cobrar o vereador para que se consigam 7 votos para que se abra e se instaure no CPI para verificar o que está acontecendo. Porque irregularidade a gente está vendo que tem bastante. Tá? Mas eu acho que assim, esse movimento é o que vale para a gente recontestar o que a gente tem por cima. Vamos respirar fundo, né, gente? Olá, pessoal, boa noite. A gente está ouvindo todo mundo aqui. Eu vou colocar o dedo na ferida aqui. Vai ter que escutar isso e a gente vai ter que começar a pensar a partir disso. Primeira coisa, falha nossa de não colocar um representante lá na Câmara, não ter um professor lá. Falha nossa, que só agora que está no limiar de a gente perder alguma coisa, e aí o professor ali colocou ainda mais nervoso na gente. Tá? Esse final de semana foi extremamente duro de engolir, certo? O que eu quero dizer é o seguinte: eu sou professor também lá da rede de Araraquara. Nós estamos com um problema lá e hoje teria também assembleia lá, né? E ficou os professores e pessoal da educação de se vestir de preto. Então hoje na minha rede social apareceu os meus colegas de preto lá, professores
professores, diretores, servidores, ali, tudo ali bonito e preto. Apareceu, tá? É o seguinte, o que eu quero colocar na ferida agora é o seguinte, dessa forma, sexta-feira nós encontramos um jeito de tentar trazer todo mundo para a tal da palestra, que vai ser positiva. Só que, pessoal, já foi dada a caneta, nós vamos perder, já perdemos. Vai ficar por isso mesmo, a gente está esperando aqui alguém dar alguma resposta para que a gente vá para casa com mais calma. Até agora a gente está a senha juridicamente. Estamos? Estou errado? A gente não sabe o que a gente pode fazer juridicamente. E o que a gente vai fazer? Vamos lá, fazer pressão na rede social. Essa turma lá que está lá, pode continuar, eles devem estar falando, podem continuar, pessoal. Vai fazer sim vai um monte de profissionais da educação lá, sexta-feira, legal. Não vai dar nada. Não estou dizendo que a gente não deva fazer. Eu estou dizendo que isso é o que eles querem. Então, o que a gente pode fazer além disso? Fala! Ué, se a gente não tiver nenhuma saída jurídica para isso, se a gente está nessa situação e se confirmar mesmo que a gente vai ter. Se confirmar que a gente vai acabar perdendo ainda as corporações, essas coisas, vai ficar pior ainda do que já está. O que tem que fazer, pessoal? Tem que parar. Mas eu já ouvi, desculpa, eu vou ser breve. Eu já ouvi, eu estou há 20 anos trabalhando como professor. Já ouvi. Mas eu já fui em muitas greves, eu sempre perdi. Você vai entrar para ganhar alguma coisa, você vai entrar lá para lutar, para tentar recuperar o que foi retirado de você. Então, pessoal, não adianta aqui, é todo mundo. Ou a gente fecha a educação e toma logo essas providências, ou a gente volta para casa agora. Eu espero que o jurídico consiga fazer alguma coisa. Não vai fazer. Por exemplo, o sindicato já era. O sindicato, a gente está às cegas com isso. Então a gente precisa começar a pensar em parar. Para a creche, para a escola, para tudo, pessoal. Porque só isso vai perder dinheiro? Vai! Quantos dias eu vou ficar 5, 7 dias, eu vou perder dinheiro? Vai, cidadão, vai perder dinheiro. Mas se é assim que essa turma vai ouvir a gente, não ouve de outro jeito. Olha, a gente morreu como professor, como cidadão, que a gente nunca mais pensou nisso. A gente faz a vergonha de ciclo que foi feito pra gente. Todo mundo engoliu isso, vai engolir de novo. Eu espero que não. Eu espero que a gente comece a pensar nisso. A gente não pode tirar a possibilidade de pensar em parar. Greve, paralisação. Só que a gente. Vai parar também? Pois não? A galera do administrativo vai parar também? Na tabela coletiva? Então, a galera do administrativo vai parar também? Eu só sei que se parar só creche, por exemplo, vira um caso necessário. Para a escola, 4 dias para você ver se essa cidade não fica. Para. Desculpa, gente, só que a gente precisa começar a pensar nisso. Eu não estou dizendo para a gente fazer isso já. Eu acho que a gente precisa ter possibilidades. Essa é uma delas. Pessoal, eu só queria deixar claro que quando a gente fala, como o João falou, por isso que se todo mundo fala junto, né? Por mais que eu tenha quando o João fala disso, esse movimento ele não nasce por conta dos nossos salários, ele por conta ele nasceu pela falta de óleo, pela falta de sal, pela falta de funcionários,
Esse movimento, quando a gente iniciou ele, quando eu falo que a gente iniciou com 6 professores no WhatsApp, diretores no WhatsApp, nasce com essa intenção, a de cobrar porque a gente estava cansado de ir na escola, chegar todos os dias que a gente não está vendo vida. A gente chega todos os dias na escola preocupado se a gente vai servir a alimentação correta para as crianças. A gente chega todos os dias na escola preocupado se o banheiro vai estar limpo de acordo. A gente chega todos os dias, a gente dorme todos os dias pensando se no outro dia vai dar tudo certo. A gente está no fórum, a própria secretaria estabelece lá uma informação para a gente e a gente recebe, de repente, no portal, informação de que chegou uma carga na escola que a gente não pode usar. É assim que a gente está vivendo. Né? E é disso que a gente estava falando. Agora também a gente não pode ser ingênuo e achar que também é privilégio. Não é privilégio, não é direito. Hoje é direito. Se por acaso extinguirem o plano de carreira, deixou de ser direito. Né? Mas hoje é direito nosso. Ninguém fala de privilégio. É um direito. E também não estou dizendo aqui que não tem que se lutar pelas outras categorias. Não é isso. Eu inicio minha carreira em educação vinculada como auxiliar administrativo. Sei bem das lutas de todo mundo. Né? Então eu iniciei lá. Cheguei aqui hoje por N coisas que eu fui fazendo ao longo do caminho. E aí não convém dizer se é mérito ou não mérito, enfim. Eu fui lá e fiz, cheguei até aqui e pronto. Ok? Mas eu só quero deixar claro que esse movimento não nasceu por conta dos salários. Esse movimento nasceu porque a gente quer oferecer educação de qualidade para aquelas crianças que estão lá na escola. E não é justo que os pais paguem impostos, que todos nós pagamos impostos, e a gente tem que brigar pelo básico, que é o sal, é o óleo, porque aí o prefeito vai para lá e na guerra de narrativas ele estava ganhando com o fato de dizer que não estava faltando merenda na escola. Realmente não estava faltando a merenda, estava faltando itens, como ele mesmo disse, mas a gente não cozinha sem sal. A gente não cozinha sem óleo, a gente não limpa o banheiro sem desinfetante, a criança não lava a mão sem sabonete líquido, a criança não se limpa sem papel higiênico, as funcionárias não resguardam a sua saúde sem luvas. É nisso que a gente estava pensando quando a gente iniciou esse movimento. Então eu acho que a gente ainda tem que lembrar que na sexta-feira a gente não está lá só por causa da revogação daqueles artigos, mas a gente está lá sim por tudo isso que a gente já começou lá atrás. Isso só somou, porque ele resolveu ainda nos irritar um pouco mais, mexendo também no nosso plano de carreira. Gente, eu penso assim, não houve alguns encaminhamentos? Quer falar, Ana? Então, qual é a sua proposta? A gente perguntou o que a gente pode fazer para o comércio e fazer 3 propostas nesse sentido. O Chico disse o que a gente pode fazer para o comércio, como você quer apresentar algumas propostas no conselho. Antes eu queria fazer uma ponderação em relação à fala do José Carlos. Eu acho que o movimento político se constrói. Por exemplo, há 15 dias atrás a gente fez uma reunião aqui para tratar dessas coisas e havia 22 pessoas. Hoje aqui há uma 150, não sei. Então eu acho que o próximo passo é sexta-feira. Eu acho que a gente não pode já sair falando coisas, mas a gente tem que construir. O movimento se constrói para a gente não quebrar a cara. Porque eu ficar pior pode ficar ainda mais pior. Com relação às propostas, eu vejo que o principal nosso agora é a manifestação de sexta-feira. Isso é a coisa mais importante que a gente tem que fazer. Então, o que o comércio poderia fazer? O comércio tem uma atuação limitada, mas eu acho que a gente poderia marcar uma reunião extraordinária lá para aquele dia, para aquela hora, para que a gente possa participar lá e que as pessoas que não são de escola também. Acho que a gente deve fazer uma moção de apoio a esse movimento, esclarecer o que está acontecendo e apoiar. Por isso, em relação à sexta-feira, que eu vejo que é a coisa mais importante que a gente tem. Segundo, eu acho que a gente tem que fazer uma moção de recurso para o prefeito. Sabe, por ele ter mexido, não só por ter mexido no nosso plano de carreira, mas pela forma que ele mexeu. Então a gente tem que fazer isso. E terceiro, eu acho que é uma questão quase que protocolar, porque o governo já fez isso várias vezes, a gente tem que continuar fazendo. Então, tipo assim, o prefeito ele descobriu expressamente o plano municipal de educação. O artigo 17 fala que o plano de carreira não pode ser alterado sem uma ampla discussão com os envolvidos. Então ele não fez isso, então a gente tem que denunciar no Ministério da Agricultura. É que a lei orgânica vai falar do estatuto. O plano municipal de educação é específico, ele fala do plano de carreira, mas a gente
pastores, em analogia, mas denunciar no Ministério Público do Trabalho, no Tribunal de Contas, enfim, nos órgãos necessários. Eu sei que não tenho grande esperança, mas eu acho que é a nossa obrigação também fazer isso. Então, são essas 3 propostas. Eu acho que a gente focar sexta-feira, eu acho que isso é muito importante, mas também a gente precisa dizer para o prefeito, a gente precisa repudiar o que ele fez e também encaminhar essas questões para os órgãos competentes. Eu quero só acrescentar na sua proposta de fazer denúncia das instituições, de não só denúncia, marcar, agendar a conversa, né? Porque chega lá e conversar com o promotor, chega lá e conversar com os conselheiros lá do Tribunal de Contas, para a gente esclarecer realmente. Porque não adianta ficar mandando papel que a gente manda é aquilo que a gente já discutiu outra vez, tá? Então eu vou para os encaminhamentos. A Camila, acho que tinha ido pelo mesmo caminho da questão da moção de apoio do comércio, né? Sim, do André. Então tem aqui, ó, nota sobre a fala do vereador, certo? Vai uma podemos em bloco. Conselheiros, ó, quem é contra se manifesta, senão nós vamos aprovar por unanimidade nota sobre a fala do vereador. Ok. Apoio do comércio para a manifestação da sexta-feira, aula pública na frente, em frente à prefeitura. Quem for contra se manifeste. Aprovado por unanimidade. Uma moção de apoio. Uma moção de repúdio contra o prefeito por conta dele ter feito isso. Quem for contra fazer essa moção de repúdio se manifeste. Aprovado por unanimidade. E marcar audiências na promotoria, no Tribunal de Contas e no Ministério do Trabalho, onde for preciso. Aí a gente pode encontrar outros caminhos depois. Quem for a favor pode ficar quietinho aí, mas quem for contra se manifeste, por favor. Então, aprovado por unanimidade. E uma reunião extraordinária às 9 horas da manhã, o horário depois acho que a gente coloca, uma reunião extraordinária no período da manhã em frente à prefeitura, uma reunião do Comerc, uma reunião extraordinária. Quem for contra se manifeste. Por isso que eu falei na hora, falei, não, vamos deixar a hora para decidir depois. Só vamos aprovar a reunião extraordinária. Depois do horário a gente vê conforme o cronograma. Deve ser? Eu acho que, inclusive, no dia a gente pode marcar uma nova reunião extraordinária para o período da tarde, tá? Mas a minha proposta, a gente não tem nenhuma interferência no cronograma do que vai acontecer lá. Só garante que a gente esteja lá formalmente, a gente não para nada específico, a gente só vai estar lá. O Comerc contra o Conselho Municipal de Educação em Rio Claro estará presente na manifestação em reunião extraordinária. Então, ninguém se manifestou contra, aprovado por unanimidade. Nós já estamos em conversa com a promotoria, então eu acredito que durante essa semana talvez a gente já consiga conversar com eles, agendar, e já vamos também tentar